Lei do desmonte no estado de São Paulo. Vamos falar sobre ela hoje. É a 15276, depois nós falaremos da 12977. Vem com o Marcão. Pessoal, em janeiro, basicamente dia 2 de janeiro de 2014, nosso governador ele sancionou uma lei que é a 15276. É conhecida como Lei do Desmonte. Ela tem o objetivo de destinar veículos em fim de vida útil, ou seja, desmontar os veículos, comercializar peças, sucata e destinar resíduos. Né? Para quem? Para os veículos que estão parados no pátio da seguradora, conhecidos como grande monta ou perda total, e os veículos que estão no pátio de governos ou entidades governamentais, que tem lá um monte de veículo parado com problema, contaminando o solo. Então, para este fim, foi instituída a Lei do Desmonte em janeiro de 2014 pelo nosso então governador da época, ok? No mesmo ano, em maio do mesmo ano, foi ali 20 de maio de 2014, essa mesma lei ela foi sancionada em instância federal, agora com o número de 12977, que ela foi sancionada pelo presidente e tem o mesmo objetivo, ou seja, o que foi sancionado pelo governador para o estado de São Paulo, também 5 meses depois foi sancionado para a esfera federal, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Embora São Paulo, Paraná e poucos outros estados acabaram obedecendo essa lei. Ainda não foi implantada nos demais estados do Brasil, mesmo que a lei agora é federal. Então, os Detrans desses estados estão em vias de implementar essa lei, que por sinal está correndo muito bem no estado de São Paulo e Paraná. E aqui nós vamos falar sobre ela. Como ponto de apoio a essas duas leis, existiu o decreto 60150, de 13 de fevereiro de 2014, que regulamenta a 15276. Tivemos uma resolução CONTRAN 530, de 14 de maio de 2014, que regula e disciplina as atividades de desmontagem de veículos terrestres. E tivemos a portaria 942 e 510, uma em 2014, em maio de 2014, e outra em novembro de 2015, que a 942 fala sobre as empresas que querem atuar nessa área, e a 510 que faz referência ao credenciamento no Detran. Então nós temos a 15276, 12977, 60150, CONTRAN 530, Portaria 942 e 510. Então tem uma quantidade de leis aí, temos duas leis, temos essas portarias, essas resoluções que nos ajudam a efetivamente deixar o negócio de desmonte de veículo, no passado se chamava desmanche, de desmonte de veículo no estado de São Paulo e agora no Brasil. Essa lei consiste na destinação desses veículos em fim de vida útil e basicamente ela trata isso em 3 fases. A primeira fase é o cadastramento do veículo ou desta sucata, que uma vez que ela virou grande monta, ele não é mais um veículo, é sucata, no site do Detran, que hoje se chama SysDev. Então eu faço um cadastro no SysDev, no Detran via SysDev, da baixa permanente do veículo, que é a quitação de todos os débitos, a remoção de placas e chassi, a nota fiscal de compra, ok? E a cartela do Detran a ser utilizada nas peças desses veículos, que no caso de veículo de passeio são 49 peças. No caso de moto, se eu não salvo engano, são 34, e no caso de caminhões são 125 peças que o Detran controla. São etiquetas que são coladas nessas peças, são demarcações indeléveis, ou seja, etiquetas com QR Code que não podem ser removidas, ou sempre que removidas elas se destroem. Elas são apelidadas como casca de ovo, então não pode ser removida. Então acaba sendo uma demarcação, uma identificação indelével. A segunda fase é informar o Detran via SysDev também o status dessas peças, dessas 49, 34 ou 125.
o que foram feito com elas, se elas são passíveis de reutilização, não suscetíveis à reutilização, se elas foram reutilizadas, ou seja, se elas estão boas, se elas precisam de reparo, se elas não vieram no veículo, ou se elas vieram e estão muito amassadas ou danificadas. Então consiste na integração do laudo técnico para falar para o Detran o que nós fizemos com cada peça dessa. E a terceira fase é informar o Detran, né, via SysDev e a Secretaria da Fazenda para quem foi vendida essa peça. Se é para um CNPJ, se é para uma pessoa física, um CPF, né, para quem e quando foi vendida isso. Lembrando que todo esse processo ele deve ser feito em sistema informatizado. Nós que desmontamos, ou as empresas que desmontam, elas devem possuir um sistema informatizado que garanta a rastreabilidade dessas peças para o Detran, para os órgãos competentes e para o usuário final, que é o cliente. Então precisa de ter isso. E esses dados devem ser armazenados nesse sistema informatizado e precisam estar lá em no mínimo 5 anos, porque se houver uma vistoria, você tem que ter um passivo de 5 anos para trás que você já processou para apresentar para esses órgãos. Porque uma vez que você não apresente isso, né, você sofra uma fiscalização, o desmonte homologado no Detran que conseguiu esse credenciamento for avaliado, ele pode perder, ele pode ter o seu credenciamento cassado ou pagar multas em um FIR determinadas por esta lei e pelo Detran. Então, basicamente, a lei do Detran é a 15276 para o estado de São Paulo e a federal 12977. Eu vou ficar aqui nesse canal falando mais assuntos, porque são muitos assuntos referentes a essas leis. Então tem a operacionalização, tem o credenciamento no Detran, as etiquetas nas peças, o prazo que o carro chega no desmonte, o prazo que você desmonta, o prazo que você tem para cada coisa. E como deve ser as suas instalações, caixa separadora de água e óleo, piso impermeável, estoque, sistema. Eu vou aqui falar neste canal, vou criar uma playlist só para falar do assunto desmonte para você, beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo do Marcão e tamo junto. Um abraço.